Boa noite, pessoal. Vamos então iniciar com mais um live de GDG Maputo e hoje vamos dar início a uma série de eventos denominado Android 11 Meetups. Então, vou começar fazendo uma breve apresentação daquilo que é GDG Maputo para aqueles que estão aqui pela primeira vez. O GDG Maputo é uma comunidade local para pessoas interessadas em tecnologias da Google para desenvolvimento de software. Então, para fazer parte da comunidade, estar a par dos próximos eventos, podem inscrever-se a partir do link que aparece na tela, que é meetup.com/GDG Maputo. A partir daí, estarão atualizados sobre todos os próximos eventos e também poderão encontrar informação sobre os eventos passados. Aqui temos algumas fotos dos eventos que foram realizados anteriormente. Como nós já dissemos, os nossos eventos são focados em tecnologias da Google usadas para desenvolvimento de softwares. No entanto, não precisam só fazer parte da comunidade daqueles que são desenvolvedores. Todos aqueles que estiverem interessados em aprender um pouco mais, mesmo até os que estão a começar do zero, são convidados a fazer parte da família GDG Maputo. Então, o que nós temos para hoje? Para hoje nós temos um evento com o tema Jetpack Compose, como podemos ver aí, e o nosso orador será o Manuel Ernesto, da Angola. Ele vai se apresentar um bocadinho mais, vai falar de si, o que ele faz e por que ele está aqui. Então, depois deste evento, teremos um outro no dia 24 de junho, com o tema Animações com Motion Editor. O orador nesse evento será o Almir Carvalho, de GDE Brasil. Para quem está aqui pela primeira vez, GDE significa Google Developer Experts. No dia 1 de julho, teremos mais um evento com o tema Modern Android Development e o nosso orador será o Doílio Matinho. Não vou falar muito dele, senão vou spoiler, então espero vos ver lá para que possam descobrir o que vai acontecer. Até aqui, alguém tem alguma questão, alguma dúvida sobre GDG Maputo ou sobre os eventos? Então, não havendo questões, durante o evento, poderão deixar as vossas perguntas aqui na ala do a cada uma delas. Podem deixar os vossos comentários também, podem interagir aqui com ele e no final ele deixará o seu feedback. Então, vou passar agora a palavra ao Manuel, vai se apresentar e vai iniciar com a apresentação. Obrigado, Paulo. Obrigado mais uma vez a DG Maputo pela oportunidade de estar aqui, partilhar um pouco aquilo que sabemos sobre desenvolvimento Android. Especificamente, estaremos a falar sobre desenvolvimento ou com Jetpack Compose. Não sei se já consegue ver na tela.
Olá. Olá, Ernesto. Conseguimos ver sim a tua tela. Apenas ainda não está disponível a Ok. apresentação. Não. Questões técnicas. Ok. Olá, Ernesto. Conseguimos ver a tua tela, a tua apresentação. Ok, perfeito. Então vou dar sequência. Mais uma vez, sou Manuel Ernesto. Trabalho como software engineer em Disruption Lab. Disruption Lab, que é um laboratório de inovação digital do Banco Milênio Atlântico aqui em Angola. Trabalho com desenvolvimento Android há excessivamente 5 anos já. Faço esse ano 5 anos com desenvolvimento Android. E hoje estaremos a partilhar aquilo que seria a nova forma de construção de UI de forma declarativa em Android. Antes de falarmos de Jetpack Compose, gostaria um pouco de entendermos que seriam UIs declarativa ou declarative UI. Provavelmente muitos de nós já temos ouvido falar do React Native, Flutter, Swift UI. Na verdade, todas elas são formas de criação de layout ou user interface de forma ativa, na verdade. Na verdade, qualquer tipo de linguagem para a linguagem de programação, nesse caso, sem termos em atenção o XML para a criação de UIs, na verdade. Então, na verdade, criamos funções que representariam a nossa o user interface, aquilo que é apresentada na nossa tela, telefone e assim por diante. Então, essa é uma abordagem nova do Google. Na verdade, é uma abordagem que o Google vem apostando muito para a criação de layout para inclusive em Android. Quais seriam os benefícios de UI declarativas ou UI declarative UI? Ela dá-nos uma maior velocidade de desenvolvimento, há uma maior interação entre os designers e os programadores. Nesse caso, conseguimos muitas das vezes pegar o que os designers são para aquilo que seria o prático. Uma maior separação entre a lógica e a apresentação. As alterações na interface do usuário não exigem recompilação, ela pode ser feita de uma maneira relativamente às formas existentes criação de UI, sumamente usando XML, nesse caso, que seria a forma que o Android usa. Então, o que seria o Jetpack? Do ideia de criação
permite dar uma vida rápida, aplicativo com menos linhas de código, ou seja, conseguimos construir interface de forma simples, rápida e com linha de código. Preocupamos com vários aspectos, nos preocupamos quando criamos interface de ela me simplifica e acelera, como disse, o desenvolvimento de interfaces de usuário. Mas se já existe atualmente uma forma de criação de layout, como linear layout, relative layout, constraint layout, entre outras, por que focar-se no trazer o Jetpack Compose com abordagem de UI declarativo? Na verdade, sabemos que atualmente toda a plataforma Android é migrando para a linguagem Kotlin. Ser Kotlin uma linguagem muito poderosa que nos fornece várias funcionalidades. Então, daí a abordagem do Kotlin, daí a abordagem do Jetpack Compose, né? Ela nos permite criação de UI com menos código, né? Evitamos a criação de várias classes, evitamos a importação de várias classes, usamos de outra, temos a view que herda de, temos o text view que herda de view, depois que herda de outro, então acabamos por evitando isso. Ela também é intuitiva, na verdade, nós podemos declarar uma interface e sem preocupar, na verdade, o posicionamento desse elemento dela, porque o próprio Jetpack Compose, a API, se encarga de fazer isso, porque é muito mais fácil também a atualização das informações na nossa UI, com alteração de estados. Ela também acelera o desenvolvimento, como já disse, com uma pouca linha de código, nós podemos ter uma aplicação já funcional. Ela também é poderosa, porque traz, na verdade, várias coisas boas que o Kotlin tem. Ela tem já aquilo que é uma design embutido na construção dela, traz logo o Dark Theme também, animations embutido na Compose, para que os programadores seja mais facilitado. Então, vamos a um pequeno aplicativo que seria um contador. Temos aqui como seria feito, na verdade, de uma forma mais binding. Temos aí view data binding, set context view, temos que pegar o layout com a R layout, contact count e assim por diante. Temos que fazer várias formas, ou seja, temos que colocar em nosso código, na verdade, para a criação de um simples aplicativo, várias códigos, usando a mesma ordem para Compose. Então, seria simplesmente definir conteúdo, se utilizar, temos um método de processo que faz isso por nós, center. Depois disso, temos column. Column, vamos ver mais adiante, que na verdade ele coloca elementos um a partir do outro. E depois disso, temos o nosso texto simples, com o valor do texto, que é count e o valor da variável count, e os nossos estilos. Nesse caso está aí H3, e temos o nosso botão com texto e o botão usando o clique. Já temos basicamente o aplicativo criado. Lembrando que para Compose não precisamos criar o XML enquanto versão, além de o código na barra Kotlin, temos ainda que declarar o XML, na verdade, para apresentar a nossa informação. Temos aqui também, sabendo que o Jetpack Compose é uma funcionalidade nova de criação de UI. Então, nessa altura, 2019, em maio, foi anunciado
em 2019, em outubro, foi lançado o Preview 1. Esse ano, em junho, o Developer Preview 2, tem-se ainda em verão, e a perspectiva para o ano um ponto atualmente o Jetpack está na fase de desenvolvimento. Entretanto, algumas coisas estão mudando de forma drástica, né? Consoante as atualizações, consoante a forma que vão mudando de cada versão, a tirar as coisas e adicionar. Provavelmente quem tiver a ver essa apresentação daqui a um tempo, as coisas que estou aqui. Alô, Paula? Sim, Manuel? Perdi a conexão. Sim, internet teve buraco. Ok. Continuando, então. Como começar com o Jetpack Compose? Nessa altura, precisamos de baixar o Android Studio. Nesse caso, estamos na versão 4.2, que as versões abaixo, nesse caso, da versão Canary não vão funcionar, sabendo que é uma versão que é uma funcionalidade que está em constante desenvolvimento, então, provavelmente, só a versão Canary funcionaria. Então, depois disso, vamos para o Android Studio, nesse caso, a versão Canary, e temos já um preview aí que é Empty Compose Activity. Então, podemos criar as nossas composições ou os nossos layouts com Jetpack Compose dessa forma. A criação do Jetpack Compose temos uma notação que programaticamente, ou seja, na verdade, o Composable é uma função regular. Seguimos, por exemplo, a rating e contação compose. Se tivermos a notação compose, ele basicamente é normal. Mas como queremos que essa função seja usada no escopo do Jetpack Compose, então colocamos a notação compose. O Compose ainda é uma função que recebe dados e transforma ele em UI. E só podem ser chamadas dentro de uma função composable. Ou seja, é como se fosse o suspende, né? Quem tiver no âmbito de coroutine, temos a função suspende que pode ser do então, temos uma função com a notação compose, que seria, nesse caso, a construção do nosso layout. Depois disso, para gerar uma informação, na verdade, o que precisamos fazer nessa função é passar um parâmetro, nesse caso, para ser mostrado na nossa UI. Depois disso, de uma forma simples, de uma forma a emitir a UI, nesse caso nós queremos emitir um texto a dizer olá,
e o valor que ser passado, olá Manuel, olá GDX, precisamos do, do atributo text, nesse caso que ele vai imprimir um label, na verdade, na view, que seria correspondente ao que já conhecemos, que seria o text view. Só assim, dessa forma, nós teríamos um programa que imprime na tela uma informação. Olá, Manuel, olá, né? E assim, de forma simples, sem rodeios, sem ter que herdar de outra classe, sem ter que subscrever métodos e assim, de forma simples. E outra forma boa também que podemos fazer com Jetpack Compose é aproveitar o poder de Kotlin. Se quisermos somente exibir um texto quando não estiver vazio, não precisamos adicionar nada adicional ao Compose. Podemos simplesmente falar na função. Se não tiver vazio, apresenta. Se não, não apresenta. Não precisamos colocar, analisar se a view está empty, display view, save view, está vazia, hide view, assim por diante. Então, seria uma forma mais simples de eu fazer. Podemos ainda usar o mesmo compose, né, função compose para exibir informações. Queremos analisar se uma determinada quantidade existe num produto exibe o mesmo, ou seja, mais uma vez, de forma simples, não precisamos fazer tanto produto tem uma quantidade ou não. Então, de forma muito simples e prática, criamos uma informação com filtros no nosso UI. Como previsualizar a informação do nosso composable? Só precisamos, na mesma anotação, nesse caso, fazer o preview da informação dessa função ou desse projeto, precisamos anotar a função com preview. Então, basta colocar a relação. Então, estaremos a abrir uma janela diretamente no Antônio de Estudos, sem ter que rodar o emulador, estaríamos a fazer a previsualização da informação desse projeto ou dessa função. Então, essa informação é composable e anotamos com a anotação preview para vermos a informação. E como chamar, como funcionamos atualmente, passa por activity. Nós temos a principal aqui, então, rodar esse aplicativo num dispositivo real, então precisamos chamar basicamente todas as nossas funções composable dentro de uma activity. Nesse caso, para nós, temos uma pequena modificação do habitual, que temos o send content, basicamente receber um lambda, que seria o tema, nesse caso, uma tria tema ou outro tema que nós criamos personalizado, e depois composable, ou seja, nós falamos que a função composable só pode ser chamada dentro da função composable ou num contexto de composição. Nesse caso, temos aí um contexto de composição que pode ser dentro de um tema ou dentro de um set context. Então, chamamos a função greeting, passando gdg, a impressão seria olá, gdg no nosso dispositivo. Temos ainda vários outros componentes, na verdade, que vêm a caminho com o Jetpack Compose, como textos, botões, imagens, cards, scrolling vertical, horizontal, fab button, muita coisa, quase todos os componentes com Compose. Para quem tem habilidade com materiais, esse lá não sabe basicamente como aplicar os mesmos uma coisa interessante que comparar todos os métodos começando com letras maiúsculas, como todos os componentes. Temos um elemento do jeito para layouts. Nós, em
forma os nossos layouts, que seriam os linear layout, vertical, horizontal, layout, constraint layout, e, e a forma no Jetpack de criar layout usando eles funcionando e um ao lado do outro. Ou seja, nós temos aqui um exemplo, uma função row example, temos row, né? E row dois componentes. Quer dizer que esses dois componentes na UI estariam alinhados um ao lado do outro, o que seria equivalente, entre aspas, usamos linear layout e oração, na verdade. Então, essa é uma das formas que podemos usando do roda column de layout, ou os elementos são alinhados um ao lado do outro, column, os elementos são alinhados um abaixo do outro. Nesse caso, as duas diferenças. E o lançamento do Develop Preview, também é concept layout, já disponível no Preview 2, também mais alguns elementos que devem ser em conta. Diferente do rol, nós temos a declaração, layout, e deles é um tipo constraint set, ou seja, os nossos elementos dentro do constraint layout seriam basicamente feitas dentro do constraint, nesse vazio, mas basicamente tag. Nesse caso, criamos uma tag, depois apply. Temos um nome da tag. Definir basicamente disso aqui first element e podemos depois atribuir essa tag, por exemplo, no primeiro texto, usando nesse caso tem aqui mais alguns elementos que podemos ver mais em frente, que é o padding, que é pausa e que é aplicar basicamente os alinhamentos definidos acima no constraint da Compose. Como eu disse, na verdade, tive que reduzir os slides pela metade, porque depois de lançar em Develop Preview 2, as coisas foram carregadas, adicionando outras coisas. E, ok, no meu Android Studio, espero que não crash uma versão de preview canário, então tem que entender, deve desligar por si. Posso parar aqui uma apresentação para partilhar o meu Android Studio. Ok? Android Studio.
como eu disse, uma janela aberta é a nossa main activity. Dentro dele temos alguns elementos, a função que nós já estamos familiarizados, que é o onCreate. Depois disso, uma coisa nova, na verdade, é o setContent, ou seja, tudo que vai conectarmos a aplicação estaria basicamente no setContent. Mas, entretanto, em vez de colocarmos toda a informação dentro de setContent, uma boa prática é usarmos funções. Então, nesse caso, eu vou criar a minha primeira função, que pode ser, lembrando que as funções podem ser do tipo privada, públicas, entre outras. Então, aqui uma função, saudação, né? Função saudação, ficando assim, simplesmente uma função normal, que não, na verdade, no escopo do Compose. Então, eu colocaria a anotação composable. Quer dizer que automaticamente esta função estaria já dentro do escopo do Compose. Então, poderia chamar essa função dentro do setContent. Basicamente, a função nesse momento está vazia, não apresenta, na verdade, nenhuma informação. Tareia, informações para facilitar, nós vemos alguma coisa. Então, para recebermos uma saudação, basicamente é um texto, então que nós seremos text view. Para nós aqui é text. Então, tenho o text e coloco basicamente uma informação. Boa noite. GDG Maputo. Quer dizer que essa informação, basicamente, essa label estaria a ser exibida na nossa tela. Entretanto, nós vimos que uma das boas coisas de AutoCAD para Compose é a possibilidade de visualizarmos a informação de forma rápida aqui no Android Studio, nessa seção. Então, nesse caso, para termos uma função para previsualizar a nossa informação de forma instantânea, podemos criar uma função novamente com o nome que, na verdade, quisermos. Eu vou chamar default preview. Mais uma vez, é uma função normal, eu adiciono o compose. A diferença dessa função com as demais é que ela vai ter a anotação preview. Quer dizer que automaticamente essa função estaria a ser visualizada, a ser pré-visualizada do nosso lado direito. Já renderizar aqui. Tem nada, então vou chamar a função saudação, para na verdade exibir as informações que estão na função saudação. Estamos aí basicamente do lado direito, já conseguimos ver a previsualização em tempo real do nosso código, do nosso layout que está a ser construído de uma coisa maravilhosa. Entretanto, está meio transparente o fundo, então podemos colocar no preview, dentro do preview, da opção preview, como true. Então ele vai fazer a possibilidade de mostrar o background, já não ficará transparente, nesse caso ficará de forma com a cor branca. A outra forma de fazer nessa função é recebermos parâmetros. Então podemos receber parâmetros, na verdade, de todo tipo. Nesse caso eu queria, em vez de ser coisa estática, eu poderia receber um parâmetro e a pessoa que vai chamar o parâmetro definir, na verdade, qual é a informação que quer exibir. Podia colocar
uma informação, parâmetro título tipo string. Então, em vez de boa noite GDG, poderia falar boa noite e colocaria a variável que tu vai receber. Na verdade, poderia ser, quer dizer, a pessoa que chamar essa função, na verdade, tem que passar aqui a informação que eu recebi. Posso colocar novamente GDG Maputo. Então, deixa eu também colocar a mesma informação aqui. Então, basicamente, teríamos ver a mesma informação no preview, mas, entretanto, a declaração foi feita de forma diferente. Na primeira, colocamos os dados de forma estática, agora estamos a usar parâmetros para visualizar a informação. Uma outra forma ainda que podemos ver é a utilização, por exemplo, ou seja, fazer um surround, ou seja, colocarmos o texto dentro de um outro, entre aspas, container, para podermos, se calhar, mudar a cor. Nós temos aqui branco, podemos mudar a cor para a cor do Android, que é o verde. Nesse caso, podemos usar Surface. Podemos, basicamente, colocar esse texto dentro do Surface. E aqui no Surface, definimos que queríamos ter uma cor diferente. Em vez de branco, podemos colocar color e color. Deixa eu importar aqui. Color.green. Na verdade, se eu atualizar aqui o meu preview e já temos aí um background diferente, na verdade. Então, são pequenas coisas que podemos fazer para com o Jetpack Compose, na verdade. Essas pequenas coisas, montando ela, conseguimos ter um aplicativo completamente funcional. Temos ainda aqui, podemos ver, assim de forma rápida, na verdade, o Jetpack Compose ainda é um tema bastante grande para se abordar. Estamos a ver aqui os principais conceitos para depois, se calhar, dessa live, as pessoas conseguirem ter uma visão geral, uma overview do que seria Jetpack Compose e se aprofundando mais. No texto, podemos ainda colocar outros atributos como estilo, tipo de letra, padding, nesse caso que é espaçamentos e assim por diante. Por exemplo, para espaçamento, eu poderia colocar modifier e colocaria modifier.padding. Então, posso falar que quero um espaçamento interno dos 4 cantos, nesse caso, cima, baixo, esquerda, direita, de, se calhar, 16 dp, que é a unidade que nós já conhecemos. Então, se eu atualizar, consigo ver que tenho, de forma rápida, um espaçamento no meu texto. Posso ainda colocar outras informações, como font size, font style, itálico, bold e assim por diante. Na verdade, quase tudo que nós podemos fazer com text view, podemos adicionar também, podemos fazer aqui no elemento text. A outra forma que eu disse, na verdade, ela é construída dentro sobre o material design. Nesse caso, eu não estou usando nenhum tema padrão, mas se quisesse usar o tema padrão, poderia definir aqui o tema no saudação, nesse caso no set content, aliás, e ser um tema geral, ou seria definir o tema no método em si. Se fosse no set content, eu colocaria o material theme, passaria, nesse caso, a função principal dentro do material theme. Basicamente, se nós rodássemos no nosso dispositivo, estaria aplicando basicamente todas as definições do material design. Então, essa é uma forma boa ainda de tratarmos a nossa UI. A outra coisa, falei nos slides, que é a definição nos layouts, podemos ver, temos column e row. Nesse caso, podemos definir que esse texto, na verdade, estaria dentro de uma column. Em vez de estar solta, se calhar queria ter mais informações, então poderá colocar o texto
dentro de uma column. E se calhar dentro da column, em vez de ter um texto, poderia ter um texto e uma imagem, ou simplesmente um texto. Nesse caso, se calhar, em vez de usarmos texto novamente, poderíamos definir que nessa column teríamos um texto e uma imagem. Para definirmos a imagem, assim como no texto, de forma simples, chamamos simplesmente image. Passamos, na verdade, as imagens que quisemos chamar. Nesse caso, nós podemos chamar uma imagem do nosso drawable, pode ser var image. Tem aqui image resource, posso chamar diretamente do drawable. Aqui tem uma imagem. Ok? Então aqui eu passaria a minha imagem. Aqui atualizar para ver se não mudou. Ok? Então teríamos em cima uma imagem, na verdade o texto desapareceu porque a imagem ocupou todo o espaçamento, mas poderíamos ainda assim reduzir ele, o espaçamento da imagem. Na imagem podemos usar content scala, nesse caso para ver a escala da imagem. Tem várias escalas, na verdade, que nós conhecemos, crop, e assim por diante, na verdade. Poderia ainda, em vez de column, usar row. Basicamente seria mudança na orientação dos elementos. Deixa eu ver se consigo colocar isso primeiro para cima. Ok? Para, por exemplo, row, que é alinhar os elementos um do lado do outro, conseguimos ver que primeiro temos o nosso texto, depois disso temos a nossa imagem, assim como podemos ver usando column. Na verdade, tem muita coisa para se falar. Paula, não sei se ainda estou on time. Ainda estamos dentro do tempo. Podes continuar. Ok. Eu vou falando, vou perdendo o tempo. Ok, obrigado. Podemos ainda, como eu disse, vou falar que vou mudar para column, para estar um abaixo do outro. E podemos ainda, em vez de também, em vez de simplesmente chamamos uma variável normal, podemos, se calhar, chamar uma lista de elementos, na nossa saudação, ou nesse caso, no nosso método para exibirmos na nossa view. Podemos aqui chamar nomes e criamos aqui uma lista de nomes. Podemos aqui colocar já alguns elementos, em vez de chamar só assim, podemos colocar já default alguns elementos que seriam Android.
acho que será suficiente. Então, com esse elemento nós podemos nesse nome e exibir na nossa tela sem precisar de fazer muito trabalho. Tipo, por exemplo, teríamos que usar uma lista, se bem que aqui também temos o lista para exibir vários elementos, nós aqui simplesmente poderíamos fazer de forma iterativa, chamar esse elemento, podemos aqui fazer um for, nome em nomes, então eu exibia basicamente calhar poder tirar a imagem, para vermos como é que fica. Tirar só para visualizar. Então, nomes em nomes. Aqui, simplesmente, olá. Cada nome. Então, podemos ter. Já não precisamos, alteramos. Poder tirar isso no instante. Então, teriam basicamente os nossos elementos, os nossos nomes a ser exibidos na tela de forma simples. Se quiséssemos colocar entre nomes, se calhar um indivíduo, podemos colocar também. Temos aqui que seria basicamente no XML a view normal. Podemos colocar uma cor. Vamos colocar color. Sim, tu. Isso aqui é dentro da fora. Então teríamos aí os nossos elementos com alguns divisores. Podemos ainda usar botões. Nesse caso, podemos usar botões. Temos o elemento button, que é com on-click. Nesse caso, on-click seria a ação de clique do nosso botão. Podemos adicionar um texto ao botão. Temos aqui o botão, basicamente, se conseguimos ver, está bem com estilo material design, porque lembramos que nós estamos a usar aqui o material design. Também no preview, eu posso adicionar também para ser visualizado com material design dentro do contexto da pré-visualização. Acho que deu para dar uma visão geral do que seria o poder do Jetpack Compose. Na verdade, nós conseguimos criar layouts complexos, assim como nós o fizemos, se calhar melhor, como fizemos com XML. Temos também aqui a opção de animações, de controle de estados e assim por diante. Na verdade, é muita coisa que traz junto do Jetpack Compose. Deixa eu passar para o meu slide novamente.
Ok? Próximos passos, para quem quiser, na verdade, continuar ou quiser se aprofundar mais sobre o Jetpack Compose, aconselho a visitar o site oficial do Jetpack Compose. Na verdade, tem lá toda a documentação, muita coisa, mas vale a pena investir um tempo para estudarmos mais um pouco. Tem de um blog, se calhar, para quem continua com o Jetpack Compose. E temos ainda o vídeo do Jetpack Compose, What's News on Jetpack Compose, nesse caso by Google, que foi lançado recentemente, semana passada. E estarei também, dentro de algumas semanas, a publicar uma série de posts sobre Jetpack Compose no meu blog, no Medium, assim, passo a passo, projetos mais reais e dentro de um ambiente mais, de um aplicativo mais completo. Então, é isso. For now. Paula? Muito obrigada, Manuel, pela apresentação, por ter aceito o convite de estar aqui. Se alguém tiver alguma questão, pode ainda colocar. Depois iremos partilhar convosco a apresentação para que possam se inteirar melhor sobre o assunto. E também iremos partilhar convosco a gravação de todo o live. Vamos dar mais 5 minutos. Caso alguém tenha alguma questão, pode apresentar. Surgiu aqui uma questão do Rosário que diz o seguinte: é possível utilizar Glide ou Picasso com Jetpack Compose? Manuel? Sim, estou aqui. Sim, para aquisições de imagens via servidores de internet, sim, é possível usar o Glide para